Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas, o nosso Devaneios no Café. Este programa semanal que nós temos em parceria aqui com o SEI, Espaço Marco do Vale, localizado na Rua Doutor Quirino 1856, aqui no centro de Campinas, onde nós estamos apresentando ao vivo presencialmente e também ao vivo, tanto no YouTube do SEI Campinas, quanto no Instagram do Freud Estupefato. Então, este aqui é o nosso espaço de devaneios, de um encontro que nós temos aqui com o objetivo de pegar um tema e buscar ali outras maneiras, outras alternativas, outras formas, inclusive, de se inspirar que aquele tema traz. E a gente vai seguindo principalmente ideias que são psicológicas, ideias que podem estar trazendo uma psicologia que nos permita, que nos possibilite adentrar naquilo que nós chamamos contemporaneamente e modernamente de inconsciente. Ou a gente também pode falar sobre o desconhecido, ou os escuros, ou até, se for mais mitologicamente, a morte, e por aí vai, que são temas que nos permeiam. Claro que nós não estamos falando de uma morte literal, não é nesse sentido, mas estamos falando ali de imagens, que é aquilo que nós encontramos quando nós estamos sonhando ou fantasiando. E bom, começo falando sobre isso, pois na live passada nós entramos ali com um tema, mas num sentido ali para apreciação, que é do livro do Bachelard, A Chama de uma Vela. Este livro, que tem uma natureza e uma concepção muito mais poética do que até mesmo filosófica ou científica, que o filósofo francês Gaston Bachelard traz para falar, inclusive, utilizando-se muito bem de uma linguagem da própria fantasia, para falar sobre como estas fantasias são possíveis de serem acessadas e que tipo de fantasia elas são acessadas. Então, isso vai abrindo este caminho. O tema da live passada foi sobre a solidão e intimidade. Estou aqui tentando relembrar algumas coisas que a gente foi falando. E, para as pessoas que estiveram na live na semana passada, foi um tema interessante, foi um tema que trazia aspectos que suscitaram ali alguns comentários muito bacanas e algumas pessoas pediram para fazer uma parte 2. Então, esta parte 2, nós vamos falar um pouco sobre Gaston Bachelard. Eu vou buscar ser bastante fiel à proposta poética que o Bachelard ele traz. Para isso, eu vou tentar fazer o mínimo possível de linguagem conceitual e tentar falar o máximo possível através de imagens. Se a gente fosse trazer para uma linguagem conceitual, até mesmo junguiana, a gente teria que tentar falar menos da posição do ânimos e mais na posição da ânima. Por que eu estou falando isso? Vai fazer sentido hoje. O Bachelard fala exatamente sobre isso, quando ele traz, inclusive, eu acho que é muito fidedigna essa capa aqui, que essa editora Bertrand Brasil traz em relação a este livro do Bachelard, A Chama de uma Vela, que basicamente o título e a imagem estão se conversando constantemente ali. E A Chama de uma Vela traz uma imagem muito singela, muito simples. O que é interessante, que é um fogo simples, é um fogo solitário até mesmo, um fogo frágil até mesmo. Porém, é este tipo de chaminha que possibilita adentrar melhor naquilo que nós chamamos de inconsciente.
essa é uma metáfora extremamente potente e interessante que o Bachelard está trazendo. Se quisermos adentrar no inconsciente, falar sobre o inconsciente, precisamos falar sobre ele através e acompanhados de uma chama de uma vela. E ele vai explicar ou vai trazer imagens que nos suscitam melhor essa ideia. E agora está entrando aqui um pessoal, deixa eu ver quem está entrando. Boa noite, Valéria. Valéria que está acompanhando nós assiduamente ultimamente. Boa noite, Valéria. Seja muito bem-vinda. Aqui, Jung Despertar, boa noite. Se você quiser, Jung Despertar, eu não sei seu nome. Então, se quiser deixar o nome, a boa noite, quem está falando aqui é fulano de tal, fulana de tal. Aí eu consigo fazer uma saudação que seja mais própria, né? Aqui o Edu Castro, aqui batendo palminha. Muito obrigado, Edu. Estamos começando aqui a nossa live. Eu estou fazendo uma pequena introduçãozinha aqui sobre o nosso tema. Que o Bachelard, ele vai aqui em alguns tópicos, né? Que a gente parou na live passada antes do tópico 5, que ele vai aqui só fazendo uma apresentação que basicamente ele vai entregando ali um monte de imagens maravilhosas, sempre sem ainda estar dentro do livro. Ele ainda não entrou nos capítulos. Os capítulos eles começam na página, o capítulo 1 começa na página 25. Nós paramos na página 14. E, bom, segundo o que eu tenho anotado aqui, nós não vamos nem entrar propriamente assim nos capítulos do livro. Vamos parar só nos tópicos mesmo, mas vamos ver como é que vai ser a toada aqui. Então, tá, pessoal, eu vou seguir mais ou menos como eu segui na live passada e vou pegando algumas imagens que o Bachelard ele traz e vou ali refletindo junto. Então, a proposta é que nós façamos isso em conjunto também. Então, quem tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, algum pensamento que quiser compartilhar, utilizem-se aí do campo de comentários e aí durante algumas pausas a gente vai conversando. Eu vou tentar manter a conversa ativa, mas eu não vou esquecer de ver os comentários para que a gente possa fazer este intercâmbio, esta troca que a gente vai ali suscitando imagens aqui uns nos outros. Então na live passada, onde que eu parei? Ah, tá, essa aqui. Aqui, eu parei nessa página aqui, mas a gente tinha parado na página 14, se não me engano. É isso mesmo. Eu parei na página 14. Estou sem ponta aqui na lapiseira. Deixa eu voltar com a ponta aqui. Não precisa. Vai, ponta. Espera aí que a minha lapiseira não está indo a ponta. Deixa eu arrumar ela aqui. O pessoal está entrando. Deixa eu só arrumar a lapiseira, tá, pessoal? Às vezes dá esses bugs aqui. Aqui. Aí, agora voltou. Pronto. Você precisa tirar essa capinha dela e colocar outra. Agora voltou. Isso. Então, na live passada, a gente começou ali a falar sobre solidão e intimidade. E aqui o Bachelard, ele vai dar um valor muito grande para uma imagem tão singela, que é a chama de uma vela. E não à toa. Olha como ele começa aqui, o último parágrafo da página 14 da edição que eu tenho. Inclusive, algumas pessoas entraram em contato comigo, pois esse livro está esgotado nas livrarias, para pedirem ali um PDF, né? Aí me enviaram um PDF, então quem quiser o PDF desse livro, eu tenho agora para compartilhar aí o link que tem ele disponível para leitura. E aqui ele diz o seguinte, ó: as fantasias da pequena luz nos levam de volta ao reduto da familiaridade. Parece que existe em nós cantos sombrios que toleram apenas uma luz bruxuleante,
Ou seja, uma luz trêmula, uma luz que a qualquer momento ela pode se apagar. É uma luz frágil, é uma imagem que ele está colocando de uma consciência frágil, de uma consciência que desperta, mas ao mesmo tempo ela a qualquer momento pode se apagar. E olha que interessante que ele coloca já na próxima frase: um coração sensível gosta de valores frágeis. Comunga com os valores que lutam, portanto, com a luz fraca que luta contra as trevas. Assim, todas as nossas fantasias da pequena luz, o que ele está colocando aqui dessa pequena luz é um tipo de consciência. A metáfora da luz que ele coloca é a metáfora de um tipo de consciência. Temos vários tipos de consciência, mas este tipo em específico, ela suscita uma possibilidade de não extermínio dos valores que são encontrados dentro das trevas, da escuridão. Não é uma luz que mata as trevas. Pelo contrário, aproxima imagens que são inconscientes para que elas se apresentem melhor dentro da sua forma de apresentação, que é através da fantasia. E ele vai colocar isso mais para frente, inclusive. Ele vai dizer que a chama de uma vela é uma luz que nos desperta, é uma luz que traz a consciência de um sonhador. Mas a gente já está quase lá, já vou chegar lá, só adiantando alguns pontos aqui. Assim, todas as nossas fantasias da pequena luz conservam certa realidade psicológica na vida atual. Ou seja, são nas fantasias da pequena luz que nós encontramos ali o que nós chamamos de realidade psíquica, realidade psicológica, que é diferente de uma realidade factual, de uma realidade que busca e se mantém através de provas, que esclarece demais. Aqui nós estamos de um tipo de consciência que não está buscando um esclarecimento total sobre as coisas, mas uma percepção de que todas as coisas apresentam-se quando estão sob a luz de uma chama de uma vela, através de uma fantasia. Aqui, Morfeu dormir com alma é uma chama que permite um olhar demorado. Concordo, vamos chegar lá, o Bachelard vai falar sobre isso de uma outra maneira, mas é um lugar demorado, até porque eu acho que essa própria palavra demorar, que é muito bem ilustrada por Martin Heidegger, o demorar é uma ação lenta, nós estamos colocando dentro de uma palavra que incita uma ação lenta, lentifica, e que possibilita um habitar, o morar, o demorar, morar de, uma moradia, é um habitar. Então, esta luz, ela também é uma luz que, além dela consumir a si mesma, ela também habita em si mesma e suscita, digamos assim, imagens que traz consigo maneiras de se habitar. E isso aqui é muito interessante, pois então, se nós queremos habitar este lugar do inconsciente, ele vai colocar aqui: quem habita o inconsciente? Quem habita é o ser do sonhador. O sonhador é o ser que habita o inconsciente, que vai para o inconsciente. Para nós conseguirmos sonhar, nós precisamos habitar bem este inconsciente. E aqui ele está trazendo, que tipo de consciência é possível fazer com que eu habite bem aquilo que me é inconsciente? A chama de uma vela. Uma luz que não está preocupada em esclarecer demais as coisas, em trazer uma luz ofuscante que não deixe mais sombras de dúvida. Não, esta é uma luz que está o tempo todo desperta
pois ela está trazendo a realidade da fantasia para próximo, ela aproxima-nos da realidade da fantasia. E ele continua, né? Ele vai trazer isso melhor aqui nesse mesmo parágrafo aqui, ó. Quer ver? Assim, todas as nossas fantasias da pequena luz conservam certa realidade psicológica na vida atual, ou seja, conservam características do escuro no claro, no cotidiano, na nossa vida habitual ali que ele está colocando. Elas têm um sentido e, diríamos mesmo, têm uma função. Com efeito, podem dar a uma psicologia do inconsciente toda uma aparelhagem de imagens para interrogar calmamente, naturalmente, sem provocar o sentimento de enigma, o ser sonhador. Com a fantasia da pequena luz, o sonhador se sente em casa. Seu inconsciente é como se fosse a sua casa. Olha que coisa magnífica que ele está colocando aqui. O sonhador, esta duplicata de nosso ser, este claro escuro do ser pensante, tem na fantasia da pequena luz a segurança de ser. Quem confia nas fantasias da pequena luz descobrirá esta verdade psicológica. O inconsciente tranquilo, sem pesadelos, em equilíbrio com sua fantasia. É exatamente o claro escuro do psiquismo, ou, melhor ainda, o psiquismo do claro e escuro. Imagens da pequena luz nos ensinam a gostar deste claro escuro da visão íntima. O sonhador que quer se conhecer como um ser sonhante, longe das claridades do pensamento, tal sonhador, desde que goste de sua fantasia, é tentado a formular a estética desse claro e escuro psíquico. Então, aqui tem uma anotação minha, para que inclusive é o que ele vai começar a falar no item 5 aqui. A partir então desse sentido, o sentido da estética é o sentido que permite que habitemos neste claro escuro, ou seja, que habitemos na fantasia. E para habitar na fantasia, nós precisamos de uma atitude que não a monstrualize ou que a apague, né? Que não torne-a algo escuro demais ou claro demais. O claro e escuro, vamos dizer assim de uma certa maneira, eles estão no equilíbrio entre o que eles são. Um não mata o outro, um não tenta engolir o outro. E o que é interessante é o que ele coloca, é uma pequena consciência. Esta pequena consciência é o que faz com que a gente possa adentrar melhor no escuro e não esclarecer o escuro, pois aí a gente não está mais no inconsciente. A partir do momento em que adentramos num quarto escuro e eliminamos a grande parte da sua escuridão ali, nós não estamos mais no inconsciente. A ideia, o inconsciente, como uma ferramenta psicológica, não como uma estrutura psicológica apenas, mas também como uma ferramenta para psicologizar as coisas, é um instrumento que diz que a sua utilização depende da forma como ele é utilizado, a sua função. Então, se este inconsciente está deixando as coisas claras demais, nós estamos perdendo exatamente a característica de ter noção de que há uma inconsciência ali. É onde nós paramos, é onde a curiosidade para, é onde nós não
avançamos e nem recuamos, nós ficamos estáticos. E quando ele traz a palavra estética, eu acho que ele traz de uma forma muito bem elaborada, como um ótimo poeta ou um ótimo filósofo que aprendeu com poetas. Pois o sentido de estética é de teses, né? É de aquilo que está e coloca as coisas em movimento, que é o contrário de aeteses, né? Aeteses, na verdade, não, de anestesia. Não, aquilo que anestesia não coloca as coisas em movimento. Então, o sentido estético que o Bachelard está colocando aqui não é uma estética decorativa, mas é um sentido de colocar as coisas em movimento, em ciclo, né? Rodando de uma certa forma. Pois é o que mantém essa junção aqui, claro e escuro. É uma coisa e outra. Aqui, deixa eu ver onde que eu parei aqui também. Deixa eu ver se eu continuo aqui ou vou para a próxima página. Quem quiser fazer algum comentário, tá, pessoal? Porque eu estou vendo que está entrando gente aqui, mas eu não estou vendo comentário. Fique à vontade, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Tem aqui a Gleide que falou boa noite. Boa noite, Gleide. Muito boa noite. Tem um comentário aqui da Cristiane. Oi, Cris. Boa noite. A Cris falando. A chama ilumina de forma trêmula, a luz bruxuleante, né? Humilde, o escuro, porque sabe que à noite o inconsciente é muito maior. Sim, é interessante, muito boa sacada, Cris, até porque, né, a gente pode colocar que é uma consciência que ela teme o inconsciente de alguma maneira, não só teme no sentido de ter medo, de se colocar ali como sendo algo ínfimo ou inferior, mas que também, de certa forma, é o destino dela. Então, vamos colocar aqui que o destino de todas as coisas é a sua morte. Então, é uma luz que está em contato direto com a morte. É uma luz bruxuleante, porque ela, a gente comentou até aqui no início aqui, que ela está o tempo todo frágil e a qualquer momento ela pode apagar. Então, o tempo todo ela traz uma consciência da sua própria morte. É uma luz que pode se apagar a qualquer instante. É um tipo de luz que quando ela que, digamos assim, quem nunca sonhou com algo incrível e quando acordou tentou manter aquela imagem e não conseguiu, perdeu ela. Puxa, aquela imagem tinha alguma coisa muito esclarecedora. A gente tentou manter e ela se apagou. Vendo dessa perspectiva bachelardiana, digamos assim, essa própria imagem desse sonho chegou ao seu fim. A vontade dela talvez não fosse ser trazida a tanta consciência assim. Ela chegou ao seu fim. Então, são sonhos que foram perdidos aí de alguma forma. E aqui tem uma coisa interessante, tá? Tem um momento aqui, deixa eu ver até que página que é. Eu acho que é aqui na página do item 6, página 18, se não me engano. É isso aqui? Deixa eu ver se é o item 6. O item 6 é bom, mas não é esse exatamente. Eu acho que será que está aqui? Deixa eu achar em que item que ele vai falar sobre isso. O item 6 eu acho que ele explica. Será que é esse aqui? Deixa eu ver aqui. Eu acho que... De onde que foi? Será que é aqui do outro lado? Tem uma parte aqui que ele fala que é bem interessante. Eu queria pegar essa parte aqui. Onde que eu acho? Aqui ele vai falar um pouco do valor estético. Aqui tem mais comentários aqui, ó. Olha que interessante. Já vou ler, pessoal. Deixa eu achar aqui a página que eu quero.
Isso aqui é importantíssimo, não vou poder pular essa parte aqui. Eu quero pegar a parte aqui. Achei, é aqui, ó. É esse mesmo, achei. Página 17, parágrafo 2, é esse aqui. Deixa eu ler os comentários, aí eu já continuo. Está comentando aqui. Deixa eu ver, aqui. Enaldo Souza. Não há nada maior que nosso inconsciente. A luz que se manifesta traz em si o limite da consciência. Assim, conhecemos bem pouco sobre a sombra que nos habita. E o que é interessante, né, Enaldo, é que o Bachelard ele traz que esta luz bruxuleante, a chama de uma vela, não é uma luz que, digamos assim, não é uma luz que ilumina bem, mas é uma luz que traz a consciência de que tudo que eu estou enxergando tem um aspecto fantasioso que me mantém desperto, que me mantém atento, que me mantém interessado. Aqui ele está colocando o aspecto do inconsciente não como algo devorador, até que eu vou ler aqui agora na página 17. Ele não está trazendo as características de um inconsciente que devora. Ele está trazendo a chama de uma vela, inclusive junto com qual imagem? Imagens de uma casa. Aqui a chama de uma vela, ele vai trazendo um lugarzinho, uma choupanazinha, um casebrezinho simples, que ela vai ali, tá? Então são imagens bastante frágeis e que elas nos traz um conforto em habitar um lugar mais simples, que ao mesmo tempo tem grandes mistérios acontecendo ali. Tem mistérios interessantíssimos acontecendo ali. Não são assombrados ou assustadores. Então, a característica que ele está entrando aqui é: se nós quisermos entrar bem, entrar de uma forma a habitar o que nós chamamos de inconsciência, nós precisamos da qualidade da intimidade. Por isso o nosso tema da solidão e da intimidade. Só que, para cultivar esta qualidade chamada intimidade, nós precisamos de características que nos faz gostar de estar dentro de um lugar, dentro dos domínios, de algo que, ao mesmo tempo, eu não tenho controle do que é este algo, mas ele é muito interessante. Então, o Bachelard, ele coloca aqui neste item, no item 5, o item 5, aqui deste livro aqui, que ele vai falando de o artista, o pintor, né, ele vai usando aí umas imagens dos pintores, que o pintor, ele está buscando formas interessantes de sonhar, que o pintor é um sonhador ativo, e esses pintores buscam ser fidedignos às imagens que tragam um interesse em ver as coisas para além do comum. Aí eles citam um vaso, né? Quando este vaso tem as suas características contrastantes entre o castanho claro e o castanho escuro, este vaso já não é mais apenas um vaso retratado de uma forma ultra realista, mas de uma maneira que ele possa ali ser percebido como uma chama, né? Uma coisa meio bruxuleante, uma coisa meio não é. Esse jogo de claro e escuro é também um jogo de e não é. É e não é. É isso, mas não é só isso. Não é só isso, mas tem alguma coisa disso. O que tem disso nisso? Então, é o que mantém o interesse. Por isso que ele está colocando nessa poética, porque o interesse do poeta não é explicar. O interesse do poeta, nesse sentido, no sentido poético, é de manter alguma coisa no seu nível de interesse cujo qual ela foi descoberto. Por isso ela fala, a gente volta a uma familiaridade primitiva, que é essa primeira descoberta. Que aí eu vou arriscar aí que o Bachelard aprendeu com o Rilke fazer esse tipo de coisa aí. Quem fala bastante sobre isso é o Rilke. Eu sei que tem um comentário aqui, mas eu queria ler esse parágrafo aqui, que ele é importante, ele é muito importante para isso que nós estamos conversando agora. E tem
2 comentários meus aqui. Eu vou ler o segundo parágrafo da página 17 e a primeira frase do último parágrafo da página 17. Eu já vi os meus comentários. Então comentem à vontade aí, tá, pessoal? Eu vou pular só esse iniciozinho aqui do parágrafo para pegar essa parte aqui, ó. Em resumo, o claro e escuro do psiquismo é a fantasia. E olha a qualidade de fantasia que ele vai colocar agora. Uma fantasia calma, calmante, que é fiel a seu centro, iluminada nesse centro e não fechada sobre si mesma, mas transbordando sempre um pouco, impregnando com sua luz a penumbra. Vê-se claro em si mesmo e, no entanto, sonha-se. Não se arrisca toda a luz. Somos o brinquedo, a vítima dessa quimera que cai com a noite, que nos entrega de pés e mãos atados a esses espoliadores do psiquismo, a esses fascínoras que frequentam essas florestas do sono noturno, que são os pesadelos dramáticos. Aqui eu faço uma pequena pausa, que é essa reflexão que eu anotei aqui, ó. Aí é uma pergunta quase meio retórica. O totalmente claro elimina o olhar que sonha o que vê? E aqui é interessante também, né? Deixa eu ver, eu anotei em um outro lugar aqui. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Eu acho que eu coloquei aqui atrás, eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei aqui, quer ver? Ó? Deixa eu só ler essa última frase aqui, ó. Não, preciso ler esse parágrafo inteiro. Não vou ler só as frases, não. O aspecto poético de uma fantasia nos faz conformarmos-nos com esse psiquismo dourado que mantém a consciência desperta. As fantasias diante da vela se constituirão em quadros. A chama nos manterá nessa consciência da fantasia que nos mantém acordados. Dorme-se diante do fogo, não se dorme diante da chama de uma vela. Olha que interessante isso daqui, né? E tem uma anotação minha aqui. A anotação é sobre essa frase aqui, ó. O aspecto poético de uma fantasia nos faz conformarmos com esse psiquismo dourado que a mantém consciente e desperta. Então, aqui, este sonhador é aquele que vê fantasia e as reconhece como tal. A partir do momento que eu estou reconhecendo algo tal como uma fantasia, ela nos mantém desperta, pois ela não está colocando mais as coisas no sentido de é ou não é. É e é. Digamos assim, é e não é. Então ele é e não é ao mesmo tempo. Ele é um jogo, ele é um lugar aonde que o despertar nesse sentido é para a alma, que ele vai colocar inclusive no próximo parágrafo. Espera aí. Foi? Acho que foi. Terminou. Então, aqui ele vai falar que esse despertar é para a realidade psicológica ou a realidade da alma. E aí ele vai falar uma coisa fantástica no próximo parágrafo aqui sobre essa realidade aqui. Ele vai caracterizar que tipo de realidade é essa e as atitudes que nos tira ou que podem ser confundidas com a realidade da alma. São realidades distintas. Ambas têm a sua necessidade e a característica, a sua função até mesmo. Porém, se nós quisermos entrar na realidade da chama de uma vela, se nós quisermos habitar naquilo que nós chamamos de inconsciência, ou também nos relacionarmos bem com os nossos sonhos, com o nosso sonhar, com as nossas
com o nosso momento de fantasia, tem uma atitude, tem uma forma de atitude importante, que é o que eu quero trazer agora. A gente está buscando o quê? A psicologia da intimidade, que não é a psicologia da sociedade, que não é a psicologia do coletivo, né, no sentido ali de muitas coisas juntas. Ele está buscando uma imagem simples. Aqui nesta imagem simples, é uma imagem que ela, digamos assim, ela mantém o interesse naquilo que está sendo visto, e não naquilo que pode aparecer ou deveria aparecer. Então a gente fica com aquilo que está sendo mostrado, aquilo que está sendo relacionado. Deixa eu ver aqui agora o comentário que foi: Morfeu dormir com algo. Um fogo que busca trazer uma consciência singela, silenciosa, íntima. Exato. Mas a gente tem que entender que este fogo e esta imagem, elas são juntas. Então a imagem que aparece no fogo é a imagem que também, digamos assim, desperta este fogo. Em outras palavras, a imagem, determinadas imagens também são relacionadas e geram este tipo de consciência. Por isso que ele está trazendo ali, esses pintores, que imagens nos possibilitam. Aí ele vai colocar aqui: então nós precisamos formular, encontrar, criar, descobrir, inventar imagens que sejam correlatas a este foguinho, a esse singelo e íntimo da chama de uma vela. E aí ele vai colocar que, por exemplo, se tem uma imagem que pega fogo demais, tem muito fogo, ela está indo para um outro caminho que talvez dificulte esta relação de intimidade. Talvez ela possa até estar entrando numa coisa que inclusive foi falada na live aí com a Cris, na simbiose. Quando eu acho que eu e a coisa vista somos a mesma coisa. Quando eu não percebo que há um outro do outro lado, um outro próximo a mim, conversando nos termos dele, não nos meus. E o Bachelard vai ter exatamente essa entrada fantástica no item 6, página 18. Tem isso aqui que eu ia falar também. Então, tem uma outra frasezinha que eu também não quero perder, tá? Olha que pancada que ele dá aqui. Isso aqui é uma aula de psicologia em um parágrafo. Uma aula de ânimos e ânima em um parágrafo só. Vamos começar aqui mesmo. É que em um livro recente, eu não sei que livro ele estaria dizendo aqui, acho que é alguma poética dele, né? Tentamos estabelecer uma diferença radical entre fantasia e o sonho noturno. Olha que interessante. Aqui então ele vai dizer o seguinte: no sonho noturno reina a claridade fantástica, tudo em falsa luz. Muitas vezes vê-se claro demais aí. Aqui ele está colocando uma perspectiva da pessoa desse sonho como sendo quase que um sonho revelador ali. Quando quase, nossa, eu sonhei isso, então eu com isso, quase como esse aspecto revelador ali do sonho. Os próprios mistérios são delineados, desenhados em traços fortes. As cenas são tão nítidas que o sonho noturno faz facilmente literatura. E olha a palavra que ele coloca aqui: literatura. Literatura, porém jamais poesia. Toda a literatura do fantástico acha no sonho noturno esquemas sobre os quais trabalha o ânimos do escritor. É no ânimos que o psicanalista estuda as imagens do sonho. Para ele, a imagem é dupla, significa sempre outra coisa além dela mesma. É uma caricatura psíquica. É preciso esforçar-se para achar o ser verdadeiro sob a caricatura. Esforçar-se, pensar, sempre pensar, qualidades de ânimos.
para aproveitar as imagens, para gostar delas por elas mesmas, ou seja, agora ele está fazendo essa distinção aqui. Seria necessário, sem dúvida, que além de saber tudo, o psicanalista tivesse recebido uma educação poética. Logo, menos sonhos em ânimos e mais fantasias em ânima, menos inteligência em psicologia intersubjetiva e mais sensibilidade em psicologia da intimidade. Esse parágrafo aqui é uma aula de psicologia inteira. Daqui dá para tirar várias camadas, mas eu queria destacar algumas dessas camadas aqui. A primeira, aqui ele está fazendo uma qualidade de um ótimo leitor de Carl Gustav Jung que ele era, obviamente, porque ele está usando inclusive ânimos de ânima aqui, que ele está usando a própria ideia do Jung, apesar de aqui não estar sendo colocado, né? Não tem nenhuma nota de rodapé nessa página, mas ele está pegando a ideia do Jung, tá? Essas ideias de ânimos e ânimas é do Jung aqui. Então ele está entendendo o seguinte: a qualidade de ânimos é uma qualidade que busca esforçar-se, aqui ele está colocando, esforço, pensamento e descobrir o que tem por detrás disso. Ou seja, aquilo que está sendo sonhado tem uma imagem outra, tem um significado outro, até mesmo a gente poderia colocar aqui, o símbolo é aquilo que interessa ao ânimos, aquilo que interessa à ânima é a imagem. Por quê? Porque aí nesse sentido, o símbolo é mais ou menos assim, eu vou falar de uma forma meio até freudiana, meio caricata aqui. Eu sonhei com uma vaca, mas aí eu vejo a vaca e na verdade essa vaca está falando sobre um complexo materno. Então eu começo a falar muito mais sobre o complexo materno e mato a vaca, porque a vaca, sendo um símbolo de complexo materno, tem lá no dicionário do símbolo que tem lá a vaca é mamãe, ou sei lá, cobra é falo, também tem essa característica. Eu começo a me relacionar mais com o que está por detrás da imagem, dizendo que inclusive a imagem ela está buscando me ludibriar, como é que pode ser dizer de outra maneira? Ela está, não é só ludibriar, ela está querendo dizer outra coisa. Ela colocou vaca ali porque vaca falaria melhor sobre a mamãe, mais ou menos isso. Então ela coloca a vaca para falar da mamãe, porque se falar da mamãe eu fico meio surtado, não posso falar da coisa diretamente. Então é meio que sempre está tentando fazer um esforço para falar de outra maneira. Claro, isso é o ânimos pensando. A ânima, a proposta é outra. Aqui a proposta que o Bachelard traz dessa diferença entre o sonho noturno e da fantasia é que a fantasia ela está buscando um interesse, né? Qual que é a qualidade que a fantasia traz? Ela também tem o seu atributo erótico mantido, ou seja, tem alguma coisa de interessante aí. Então o ânimos, nesse sentido que ele está trazendo aqui, ele consome a chama da vela mais rápido. Ele faz um movimento de ascensão, né, de busca, esse movimento de ir para cima, é um movimento de buscar consciência. É para lá que ele está tentando buscar. O ânimo está tentando buscar consciência habitual, enquanto a ânima está tentando ir para baixo. O movimento da ânima é ir para baixo. Só que nesse ir para baixo buscando aquilo que ele traz, a psicologia da intimidade. Ele busca o que está dentro, não o que está por detrás, mas o que está dentro, o que está no íntimo. E aí a relação é outra. Aí eu não pego e começo a interpretar a vaca. Eu faço um outro movimento, que é o quê? Se eu estou buscando uma relação, se a posição poética é uma relação, então eu tenho que conversar com a vaca. Porque talvez essa vaca fale coisas
sobre mim e sobre o mundo e sobre ela mesma que eu não sei. E até mesmo ela estar como vaca, a imagem como vaca, é isso que é o ponto que o Bachelard está trazendo, tem uma fantasia, e a imagem como vaca traz um determinado tipo de interesse. Poxa, tem uma vaca aqui aparecendo, o que essa vaca está fazendo? Eu vou tentar falar com ela, ela não responde. Mas aí eu deixo a vaca meio livrezinha no pasto. Aí eu vejo que essa vaca ali, parece que ela não está fazendo nada demais. Ela ficou o dia inteiro não fazendo nada demais. Mas chega à noite, essa vaca começa a fazer buraco. Essa vaca começa a ver lá um cantinho, começa a fazer buraco. Aí eu acho estranho, aí vou lá, vejo o buraco que ela fez. Aí eu vou lá por debaixo do buraco, eu acho uma ossada. Estou inventando a historinha da vaca aqui, tá? Mas aí eu vou lá e vejo, puxa, essa vaca achou uma ossada. Aí eu não interfiro na vaca, continuo deixando ela lá. Aí toda noite a vaca faz outro buraquinho em outro lugar. Aí eu acho outra ossada, De repente, aquela vaca está mostrando ali que toda essa ossada ali que foi separada é a ossada do filho dela, é o bezerrinho que morreu. E que de alguma forma esse bezerro foi colocado em partes diferentes. Estou inventando essa história, mas é mais ou menos essa história que foi criação de Anubis. É o deus Anubis do Egito. Então, ali nós estamos vendo, assim, interessados pela vaca e o que essa vaca está fazendo, que ela, podendo continuar a ser vaca, está desenterrando partes de uma coisa que estava morta e mostrando que esta coisa, a partir do momento que está sendo desenterrada, está voltando a mostrar as suas ossadas, ou seja, está mostrando quem que ela era. Quem que era esse bicho aqui? Era um bezerro. Por que esse bezerro morreu? E aí eu começo aí, né? Olha como é que a imagem vai transbordando. E aqui o Júlio, olha, bateu uma reflexão sobre o reconhecimento do que é sonho. Com a AI, seria inteligência artificial? Não sei o que seria isso, Júlio. Muita gente já tem relacionamento com máquinas. Não entendi o seu comentário. Se quiser falar mais sobre... Deixa eu ver se eu pego aqui. Não. Aqui. Sim, tá. Acho que já peguei agora. Então, eu acho que você está comentando de uma aproximação, né? De quem que está sendo mais máquina? A inteligência artificial ou a gente? Eu acho que também tem essa reflexão ali possível. Sim. Isso é interessante. Então, aqui, o que o Bachelard traz é uma possibilidade de relacionarmos com as imagens. E a partir do momento que eu posso me relacionar com elas, eu também crio intimidade com elas. Né? A gente cria uma intimidade com elas. E aqui tem uma outra frasezinha que eu não queria perder essa reflexão. A gente já está terminando aqui a nossa live. E aqui, olha só. As fantasias da intimidade fogem do drama. E aqui uma reflexão minha, o íntimo não é dramático, é habitável. Então, quando nós estamos buscando por imagens de intimidade, nós estamos buscando a intimidade nas imagens. Não estamos aqui fazendo uma escolha de essa imagem aqui eu não quero, essa eu quero, essa eu não quero. A gente está buscando que, como diria o Jung, não sou eu que tenho a atenção, é meu estado de atenção que está sendo capturado por aquela imagem cujo qual está trazendo o meu foco, que está pegando o meu foco para si, está me vendo nela. Aqui comentários, deixa eu ver. Somos imaginados e isso muda totalmente a perspectiva. É isso mesmo, Gleide, né? No tempo todo nós estamos sendo imaginados. Júlio, até num sentido de ter sentimento pela máquina, não separando o humano do autômato. Acho que a gente pode tentar ali também trazer um seguinte sentido, né, Júlio?
de como a partir do momento... O que é uma máquina, né? Vamos colocar ali que a imagem de uma máquina é a imagem de algo que foi construído para a sua máxima potência de funcionalidade. Então, uma inteligência artificial, ela potencializa ao máximo, a máquina tenta potencializar ao máximo. Então, por exemplo, uma coisa é você pegar um cortador de grama, sei lá, uma faquinha para cortar grama. Ou você pega uma roçadeira ou um trator. Aí você potencializa o negócio. Você tenta acelerar ao máximo ali a sua funcionalidade. E eu acho que a gente, talvez, pegando a sua reflexão, esteja tentando fazer isso com os sentimentos. Mas aí eu vou resgatar Bachelard, que ele vai dizer o seguinte, aqui ó, vou resgatar inclusive que isso eu falei na live passada, quer ver ó? Isso aqui é importante de não esquecer, que está na página 14, primeiro parágrafo da página 14, ou segundo, né? Os sonhos e as fantasias não se modernizam tão rapidamente quanto as nossas ações. Nossas fantasias são verdadeiros hábitos psíquicos fortemente enraizados. A vida ativa também não os atrapalha. Existe interesse para um psicólogo em reencontrar todos os caminhos de uma familiaridade mais antiga. Ou seja, aqui, essa frase que inclusive a gente terminou a última live, que nossos hábitos psíquicos, eles são mais... alguém falou essa qualidade, eles são mais demorados. Eles são demorados porque aquilo que em nós é psíquico busca sempre uma relação de intimidade, de habitar. E algo em nós, ou algo que é entendido sobre a psique, é de que se ela for rápida demais, ela está fora de casa, ela está fazendo outra coisa. Essa é uma outra qualidade. Esse é outro tipo de qualidade que não nos torna psicológicos, ou que pelo menos não nos torna interessantes psicologicamente. Se a gente vai rápido demais, consome imagens ali como algo a ser vai para a próxima, a gente está ficando cada vez menos sem a qualidade do imaginar. Ele está dizendo que quanto mais a gente se demora em uma imagem, mais habitados nos tornamos em relação a ela. Nossos hábitos psíquicos são fortemente enraizados. A metáfora da raiz é uma metáfora que traz ali, inclusive, que para habitar nós precisamos ir para as profundezas. E de uma forma até mais lenta. Né? Bota fogo numa chama, numa vela aí que você mata a vela. A chaminha da vela é que fala, olha, é a vontade da chama de continuar a viver no máximo possível. Quanto mais fogo você colocar no negócio, mais ela acaba, ela vai rápido. É só botar bastante fogo numa vela para ver o que acontece. Então, a chama de uma vela é exatamente essa tentativa de manter uma consciência singela para encontrarmos, então, imagens que nos tornem possíveis de nos habitar. Não é habitar qualquer lugar, é nos habitar. Habitar em si mesmos. Eu tenho interesse por mim mesmo. Por isso é uma imagem solitária também nesse sentido. Não solitária no sentido de estou jogado no mundo. É de uma vontade de conhecer quem eu sou. Não é para isso que a gente vai para análise? Então. E aí, pessoal, estamos terminando a nossa live aqui com as nossas reflexões de hoje. Não sei se convém fazer uma terceira live, não sei o que vocês querem sobre esse tema. Se quer continuar, se não quer, senão a gente passa para uma outra aqui, né? Que a gente nem chegou no capítulo 1, a gente chegou só no prólogo aqui do nosso livrinho aqui, A Chama de uma Vela. Não sei então o que vocês acham, como é que está para vocês, como é que vocês veem. Se não, a gente vê um outro tema aí na semana que vem, a gente vê aí online. Caso não tenha nenhum comentário, então partimos.
E agradeço aí para vocês, pessoal. Agradeço muito essa participação. Aqui a Gleide comentando, posto que é chama que seja eterna enquanto dure, né? Que essa chama não é uma chama qualquer, né? A gente, para encontrar imagens de intimidade, aqui é o interessante que ele traz ali, né? Para encontrar imagens de intimidade, a gente precisa ter imagens como a chama de uma vela. A Valéria, está muito interessante esse tema. Muito obrigado, Valéria. Esse tema me agrada bastante. O tema da intimidade é muito agradável. O Júlio, boa noite. Muito bom o tema. Muito obrigado, viu, Júlio? Mas, então a gente encerra esse tema aqui. Então, e a gente vê aí uma continuidade dele em um outro momento e tudo mais. E a semana que vem a gente dá continuidade às nossas reflexões. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado a colaboração e participação de todos e todas vocês aí no nosso encontro de hoje. Nos vemos semana que vem, para quem acompanha aí o Devaneios do Café. Este domingo nós teremos aí o Devaneios de domingo, para quem acompanha aí também os nossos estudos, que inclusive estão chegando ao fim, tá, pessoal? Então, para quem acompanha aí o Devaneios, que vai ser em um outro formato, né? A gente vai fazer de uma outra forma. E aí vou passar para vocês que acompanham o domingo, como será essa outra forma aí, tá? Então, muito obrigado e até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.